tarde, está começando a segunda edição do Paddock GP nessa semana, e uma edição especial aqui com estes dois, Sergio Pérez Mendoza, Esteban Ocon. Bom dia. Bom dia, como ça va? Très bien? Très bien. Só isso também. Vocês mandam perguntas para Sergio Pérez e Esteban Ocon aqui conosco no Paddock GP, num oferecimento da Claro. Está comigo aqui à minha direita Gabriel Curti e Marcelo Henriques, que vai ajudar aqui no papel de tradutor para ter uma dinâmica mais legal ao longo do programa. Acho que vocês bem sabem que os dois pilotos já conquistaram o 4º lugar no Campeonato de Construtores da Fórmula 1. A Force India, então, já tem esse lugar conquistado. Queria começar com você, Gabriel, a primeira pergunta para os nossos convidados. Eu queria primeiro que vocês avaliassem a temporada da Force India, se está acima das expectativas. Which language? English or Spanish? You can speak all language you want. Spanish. Spanish. Sí, creo que las expectativas era el objetivo, mantener el 4º lugar que conseguimos el año pasado. Íbamos a una generación nueva de autos, lo cual iba a ser complicado, ¿no? Poder mantener el ritmo y la velocidad del equipo. Al principio no teníamos el 4º auto más competitivo en la parrilla y la clave fue sumar puntos en carreras difíciles y creo que eso fue lo que nos tiene hoy en día con el 4º lugar asegurado. Está dentro das expectativas, depois de mudar o carro do regulamento do ano passado para esse ano, correu tudo bem e está dentro das expectativas, basicamente. Queria saber, Checo, você está numa equipe que fala em português que é mais está numa equipe que está abaixo das 3 principais e que tem um orçamento, um budget muito acima da Force India. O que esperar para um ano que vem, 2018, considerando que esse orçamento deve continuar o mesmo, né? Não há uma redução do teto salarial da Fórmula 1. O que esperar da Force India no ano que vem? Seria o 4º, o máximo que a Force India pode alcançar? Sí, yo creo que Force India está consolidado, estamos en el mejor momento que ha estado en la historia del equipo. Viene McLaren muy fuerte ahora que se cambia a Renault, viene Renault empujando, pero también confío mucho en Force India y creo que vamos a dar una sorpresa una vez más. Sim, a Force India está no 4º lugar, está no lugar onde eles esperavam. A McLaren vem bem forte para o ano que vem, mas continua dentro do esperado. Para o Esteban Ocon. Esteban, eu queria que você avaliasse essa sua temporada, primeira pela Force India, e o que mudou tanto, se a Manor te deu alguma experiência ou se você teve que pegar tudo agora. What about your experience in Manor? What's the difference to Force India and what you learned this year? Well, for sure there are a lot of difference, but starting in Manor was a great opportunity for me to be arriving in Formula 1 already and to prove that I deserve to be there. Of course, it's hard to compare. There's a lot more budget in Force India. Also, the new regulation of cars, they are a lot faster. There are a lot more people involved in Force India. And for sure, I'm a different driver than I was in the beginning of this season. I've learned so much about Formula 1 this year. And I also feel much better now than before. Ele explicou que a Manor foi uma grande oportunidade que ele teve para entrar na Fórmula 1, mas que na Force India tem muito mais gente trabalhando, os carros desse ano também são muito mais rápidos, e que ele já se sente um outro piloto em relação ao que ele era no começo do ano. Tudo bem. Vou passar então para você as perguntas em inglês para ficar mais uma dinâmica mais fácil. Para o Esteban, a respeito da comparação com o Verstappen, né? Os dois disputaram em 2014 a Fórmula 3 europeia, o Esteban foi campeão. Como ele vê o Verstappen agora? O Verstappen é meio que uma meta para ele chegar em 2018? You have a battle against Verstappen in Formula 3, and now he's in the 3rd power of the grid and you are 4th. He's like your rival to the next year. I hope, it would be nice to be there next year alongside Red Bull. It's not an easy task at all. We are lacking a lot of budget. What we are achieving this year is already a massive achievement. Force India is doing an awesome job. But we will keep dreaming, we keep looking ahead and not behind. That's our policy and we will keep pushing.
Eu vou traduzir, depois eu faço a segunda parte. Ele disse que é o sonho dele, que seria muito legal ter esse duelo de novo, mas que a Red Bull tem um orçamento muito maior, vive uma realidade diferente da Force India e que isso seria meio complicado. And what's your opinion about Verstappen? Yeah, he's a great driver. You know, I've been racing with him since karting, since 2011, 2010. We had big battles, sometimes very on the limit, but for sure, you know, he was one of the toughest opponent. So yeah, I look forward to be racing again with him in this level. Fala que o Verstappen é um grande piloto que conhece desde 2010, 2012, correndo de kart, então já faz muito tempo. Ele disse que tiveram grandes batalhas, algumas até perto do limite de tão acirradas, mas que é um grande piloto e que quer reencontrá-lo na pista. Muito bem, nós estamos já recebendo várias perguntas aqui do pessoal que está na hashtag PaddockGP, claro, e PaddockGP, também pelos comentários no YouTube e no Facebook. You understanding everything, huh? Okay. Lecena 25, pergunte para o Ocon se ele acredita que o esperado pódio ainda pode acontecer nesse final de ano no Brasil, em Abu Dhabi, ou depende muito da chuva, no caso, em Interlagos. You're still believing you can reach a podium this year, or depends of the rain, for example, in Interlagos? I hope it rains. I will make will. the dance. You will? Yeah. On Sunday? Probably. Saturday, 100%. Oh, it needs to be the opposite. Yeah. It needs to be Sunday. No, I mean it would be awesome if it rains for sure. You know, it creates opportunity. If it rains, you know, the car performance, they are closer together. So yeah, let's pray and let's hope it can be like this, and then let's make a perfect race to be on the podium. Ele disse que torce bastante para que chova, que isso vai reduzir a diferença entre as equipes, né, entre as performances. Que vai estar torcendo para chover e quem sabe se ele fizer a corrida dos sonhos ele consiga chegar no pódio. Para o futuro papai tcheco, Guilherme Broietti pergunta o que talvez não tenha dado certo na McLaren, se a mesma McLaren que ele pegou está no mesmo nível desse ano, e se a mudança para a Force India o mudou como piloto. Pregunta si qué es lo que en McLaren, si la McLaren donde corriste tú, qué es lo que cambió para que funcione como funciona hoy. Sí, de Force India. Sí. De McLaren creo que cuando yo estaba ahí era más competitivo de lo que es hoy en día McLaren, ¿no? No teníamos tanta diferencia con el motor. La principal diferencia era el auto, el chasis. Y hoy en día tienen un déficit importante en el motor. Pero es complicado, ¿no? Creo que han hecho un gran trabajo y el auto está funcionando muy bien, el coche de McLaren. Y como piloto, sí, sin duda que he mejorado mucho cuando llegué a McLaren, cuando salí de McLaren, cuando llegué a Force India. Hemos crecido mucho como equipo juntos y ha sido bueno, ¿no? Ver desde que llegué a Force India a lo que es hoy en día, me llena de orgullo, ¿no? Ver que todo lo que hemos progresado como equipo. Sim, com relação à McLaren, o que mudou naturalmente foi o motor. Na época que ele corria era bem mais competitivo, nessa nova McLaren o motor não é tão forte. E ele sim, ele cresceu como piloto depois que ele saiu da McLaren na Force India e fez um ótimo trabalho com a equipe cresceu junto e ele sente muito orgulho desse crescimento que eles tiveram juntos, ele como piloto e a equipe com a equipe. Muito bem. Rogério Monde pergunta para Ocon se ele como continua piloto Mercedes, se ele ainda tem esperança de chegar na Mercedes, pelo menos na equipe de fábrica, em 2019. About your expectations to be in Mercedes, when? When? Well, it's not from me to decide. You know, it's from the bosses for sure. I'm a Mercedes junior driver, so I'm in the program, so it should be the normal way. But at the moment, you know, I'm totally focused on the job I have to do with Force India this year and next year, and yeah, totally dedicated to the team. And you know, if you do a strong job, there will be always opportunity. For you, it doesn't matter to wait 1-2 years. You know, what I want is to be world champion in the future. Definitely, that's my target. So you know, we'll see. You can't expect anything in Formula One, and it's better that way. It's better to focus on, you know, the job you have to do than yeah, thinking about too much about the future.
Ele fala que essa decisão não depende dele, que ele vai continuar fazendo o trabalho dele, esperando a oportunidade, que não sabe quando vai receber essa oportunidade para a Mercedes, mas que eu perguntei se não tem problema para ele esperar 1 ou 2 anos para isso, ele disse que não, que ele vai continuar fazendo o trabalho dele, que não pode pensar nessas coisas. O foco dele é ser campeão mundial um dia, mas que por enquanto ele vai seguir nesse caminho dele e que ele está no caminho certo para ir para a Mercedes. Bom, muita gente está perguntando aqui sobre o Brasil, né? O que os dois pilotos conhecem sobre o Brasil e tal. O Checo, 6ª ou 7ª vez que estás acá? Sim? Você, a segunda. Que conhecem about Brazil? What do you know about Brazil? What do you like Brazil the most, the least? Bueno, Brasil me parece que es muy parecido la cultura, todo es como estar en México DF, Sao Sí. Paulo es lo mismo La misma cosa. que México, la comida es muy parecida, la gente muy alegre, muy amigable con los turistas, te reciben siempre muy bien y siempre es bueno, ¿no? Estar acá. Durante el fin de semana no salimos mucho, igual ya a cenar 1 o 2 veces, pero fuera de eso es pista, hotel, mucho tráfico y fuera de eso al aeropuerto. Sim, ele se sente em casa, o México é muito parecido com o Brasil, a cidade do México é muito parecida com São Paulo, é trânsito, é aquele caos, eles não têm oportunidade muito de sair de noite para jantar, mas ele se sente bastante em casa pela semelhança entre o Brasil e o México. I agree with Checo. Unfortunately, I didn't have much time to visit Sao Paulo and around Brazil. Unfortunately, I will maybe come back for holidays to check that out. But one thing for sure is that this track is one of my favorites. I really love driving here on the dry, on the wet. Doesn't matter. It's a fantastic track, old school track, proper track, with a lot of history. From Ayrton back in the days, winning. That race where he struggled physically. I used to watch that video, and dream about racing here in Interlagos, and to be coming here as a Formula 1 driver is a special feeling. Ele fala que também não tem muito tempo de conhecer o Brasil, São Paulo, como gostaria, mas que quer passar férias aqui algum dia para conferir como é que vai ser. Mas ele disse que ama muito a pista, tanto no seco quanto no molhado, que é uma pista old school, que é um estilo de pista que ele gosta, que lembra de ter visto vídeos do Senna correndo, de corridas no passado, e sempre sonhou em ter essa chance. Churrascaria e caipirinha? Sim. Me gosto da caipirinha. Sempre. Mais uma pergunta para eles. Vamos lá, Gabriel. Pode fazer a pergunta. Esteban, I would like to know about the last race. Last year, it was your best with Manor, right? Yeah, so it was a good race. I mean, the qualifying didn't really go well for us, so we started on the last row. But with all what was happening and the tremendous condition that there was, and all the water, we managed to get a great car. In the race, we had a really good car. I was fighting with Nasser all the way, and we were in the points. For all the race. Fortunately, I was on used tires because I had a puncture, so I had to pit under the red flag and put all the tires. And Alonso and Bottas, they passed me in the last 2 corners. So the dream was over for the team. So I was very disappointed for that. But overall for us, it was a fantastic race. Eu perguntei para o Ocon da corrida dele no ano passado, que foi a melhor dele pela Manor, e ele falou que não teve uma classificação muito boa, que a Manor acabou largando na última fila, mas que o carro de corrida estava verdadeiramente bom, por causa das condições extremas também, né? Choveu muito ano passado, e ele lembrou que ficou brigando com o Nasser durante boa parte da corrida, e no final acabou sentindo falta dos pneus novos, né? O Alonso e o Bottas estavam de pneus novos, ele estava com os pneus mais gastos, e acabou perdendo a chance de ponto para a Manor ali no finalzinho. Alexandre Martins manda aqui para os dois. Se acham que Hamilton pode bater os títulos do Schumacher? Creo que depende mucho del auto que vaya a tener Hamilton en los próximos 5 años. En Fórmula 1, todo auto, tu equipo hace el 95% de la diferencia, y si tiene un coche competitivo, creo que Hamilton es sin duda uno de los pilotos más talentosos de la historia. Entonces yo creo que podría superar los récords, pero
todo dependerá de los autos que pueda tener en el futuro. Depende do carro que o Hamilton vai ter para pilotar nesses próximos 5 anos. Na Fórmula 1 de hoje, o carro faz muita diferença, então basicamente vai depender de se ele, nesses próximos anos, vai ter um carro competitivo. Can Hamilton beat the 7th world Yeah, title of understood. Schumacher? But I agree with Checo. You know, it's as I said. You know, you can't expect a lot in Formula One. You know, everything changed so quickly. But you know, the way Mercedes is going at the moment and the way the shape that Hamilton has at the moment, you know, he probably can do it. O Esteban concorda com a opinião do Pérez, diz que na Fórmula 1 as coisas mudam muito rápido, mas que a forma do Hamilton e o jeito que a Mercedes está indicam que ele pode sim bater o Schumacher. O Maicon Libardoni perguntar para o Ocon como é a torcida na França, já que ao contrário do Brasil, a França domina o WRC, o Sébastien Ogier, e assim poderia ser uma pressão menor nos pilotos franceses na Fórmula 1. Do you think in France has least pressure in you because of the Ogier success in WRC, or doesn't matter? If it puts me pressure that Seb is winning in WRC, Or no, it put least pressure in Less. Formula 1. Ah. Less pressure. No, but I mean, I know well Sébastien Ogier. I train with him in the winter a lot. He's a fantastic guy. He's a legend, you know, on what we are doing in the training and what we do mentally and stuff. He's amazing. He's an amazing driver, and well done to him for being a legend already. So no, it doesn't put me more pressure. But looking at that, I mean, France has to come stronger in Formula One. So for sure, I'm going to push to be, let's hope, be able to fight for the top and maybe put the French flag up there. Ele disse que não muda muito na questão da pressão o sucesso do Ogier, disse que conhece bem o Ogier, já treinou com ele algumas vezes, parabenizou pelas conquistas dele, disse que ele é uma lenda já no automobilismo francês, mas que ele tem o objetivo de recolocar a França no topo da Fórmula 1, e é o que ele espera fazer. Tudo bem. O Yorkshire Team, se pudessem voltar no tempo, numa Fórmula 1 antiga, qual era que eles escolheriam? Si pudieras volver en el tiempo, ¿cuál Fórmula 1 elegirías? En los 90s, con Ayrton, creo que esa era una Fórmula 1, sí, ya dispareja, pero con autos bastante competitivos y muy cerca entre 2 o 3 equipos. Yeah, I would love, for sure, to be racing against Ayrton, Alain Prost, you know, and all those guys. But with the 2004, 2005 cars, I mean, it was awesome cars to see in the 90s, but it was a bit too dangerous, I would say, and they were as impressive to watch in 2004, 2005, I think. So yeah, I would mix those two eras. O Ocon gostaria de misturar as épocas, os carros de 2004, 2005 com os pilotos dos anos 90, que ele disse que eram incríveis, que com condições extremas e que pilotavam, mas que ele gosta mais dos carros de 2004, 2005, mas que ele adoraria competir com o Ayrton, com o Prost e outros pilotos. O Checo também da época dos anos 90, com Ayrton Senna, onde tinha carros mais ou menos, umas 3 equipes ali que estavam bastante competitivas juntas, gostaria dos anos 90. Tudo bem. Eric Gabriel Colombo, The Beautiful Halo. What do you think about it? The Beautiful. You don't. English. Okay. Well, you know, it's good to see that FIA is pushing for our safety. You know, that's what they've been doing a lot in the recent years, and we are grateful for that. You know, as soon as we see a big crash, you see the driver walking away from the car, and that's beautiful to see. You know, so we can't really complain in that regard. For sure, it's not the best aesthetic option. So you know, I hope in the future they will find something better for the aesthetics, but for safety, it's a great thing, you know, for it to come. O Ocon destaca que a FIA já tem trabalhado muito nos últimos anos para melhorar a segurança dos carros, e que disso eles não podem reclamar.
que os carros têm ficado bem mais seguros nos últimos anos em relação ao que era no passado. Ele não acha o Halo a coisa mais linda do mundo também, mas espera que alguma outra opção seja desenvolvida no futuro, mas que nesse momento não tem do que reclamar. Checo. Sí, si miras la seguridad, lo que ha evolucionado en los últimos años, si Halo hubiera existido en los últimos 5 años, hubiera salvado de 2 a 3 vidas en el automovilismo, ¿no? No solo en la Fórmula 1, en otras categorías. Entonces creo que es sin duda algo importante y algo bueno que está haciendo la FIA. No soy fan del Halo, no me gusta, no creo que no aporta mucho a la estética del Fórmula 1, pero es algo con lo que nos vamos a acostumbrar, va a ser una nueva generación, pero lo más importante son las vidas de los pilotos, ¿no? Y que si el Halo hubiera estado 5 años atrás, hubiera salvado algunas vidas de otros pilotos en otras categorías. Entonces, sin duda que lo tenemos que apoyar como fans y como pilotos del automovilismo. Sim, se a gente tomar 5 anos atrás tudo o que aconteceu e se a gente tivesse o Halo nesses últimos 5 anos, sem dúvida teria salvado umas 3 ou 5 vidas de pilotos. Ele particularmente não é muito fã esteticamente do Halo, mas ele sabe que é algo que vai acontecer e que a segurança tem que estar em primeiro lugar e questão de se acostumar. Muito bem. Para o Checo, Fórmula 1 sem moderação. ¿Qué te acuerdas de Malasia 2012? Bueno, me acuerdo de mi primer podium en la Fórmula 1, empezando mi segunda temporada y al final en una posición que no esperaba estar, ¿no? En una posición muy cerca de ganar la carrera, tanto para mi equipo como para mí fue una sorpresa y bueno, había mucha presión de parte de mi equipo para ya mantener el segundo lugar y estuvimos cerca de ganar esa carrera, ¿no? Al final creo que hubiera sido muy difícil pasar a Alonso, quedaban pocas vueltas y solo había una línea de carrera. Entonces eso lo hubiera puesto un poco más complicado. Sim, foi o primeiro pódio da carreira, já na segunda temporada, uma grande surpresa para a equipe. Havia uma pressão ali para ele conseguir ganhar aquela corrida, mas a disputa com o Alonso só tinha uma linha ali e não foi possível, mas foi uma grande lembrança o primeiro pódio dele. Muito bem. Everton Ruppel, se aceitariam correr as 500 milhas de Indianápolis? Si aceptarían correr las 500 millas de 500. Indianápolis. Ahora mi prioridad solo está en Fórmula 1. No sé si después pensaría en hacer las 500 millas. Sin duda que es una carrera muy interesante y la IndyCar es muy interesante, pero no me veo en los próximos años perdiéndome Mónaco, que siempre pega con Indianápolis, que pensar en hacer Indianápolis. Siempre haría Fórmula 1 antes que Indianápolis. A prioridade é a Fórmula 1. Sem dúvida é uma corrida muito interessante, mas não nos próximos anos, ainda mais batendo no calendário junto com o Mônaco, a prioridade sempre vai ser a Fórmula 1, mas isso talvez mais para frente, não nos próximos anos. Yeah, I agree with Checo, and also I've worked so hard to arrive to Formula 1 that at the moment I'm only focusing on this, maybe in the future, once I have nothing to prove anymore, once I'm satisfied with my F1 career, why not? But still, I think my mom would not be happy. O Esteban falou que ele se esforçou tanto para chegar na Fórmula 1 que agora o foco dele está todo nisso, em consolidar a carreira dele na Fórmula 1. Mas quem sabe um dia, não tendo mais nada a provar na Fórmula 1, ele considere a possibilidade, ainda que a mãe dele não vá aprovar. Flávio Mendonça, para os dois, no que eles acham que a Fórmula 1 precisa melhorar para atrair mais público? Creo que lo principal es la estructura del deporte, no puedes tener tanta diferencia en cómo distribuyes el dinero. Lo ves también en el fútbol, si lo comparas, por ejemplo, en la Premier League, como todos los equipos son tan parejos, ¿no? Como hace poco ganó... Como Paris Saint-Germain. Sí, como París. En cambio, es otro ejemplo, ¿no? La Liga Francesa o así. Es muy parecido a lo que tienes en la Fórmula 1. Tienes a 2, 3 equipos y los demás equipos es imposible para ellos competir con los equipos top. Entonces yo creo que es algo que Fórmula 1 tiene que cambiar muy pronto.
Sim, o equilíbrio de como eles distribuem o orçamento na Fórmula 1 é algo que pode mudar favorecendo esportivamente a categoria, e ele faz um paralelo com o futebol, como por exemplo na Premier League, que acontece algo semelhante na Liga Francesa, onde dois ou três times são os que se destacam e o resto fica lá para baixo. I agree with Checo. You know, I think if you give the same budget to Force India than the other teams, I think other people would be surprised, really. So yeah, that would be really interesting, and I would like to see that. I don't think that's ever gonna happen. And also another thing, the engine side would be really nice, you know, to get aspirated engine. I think for the fans, and also I think we would like that, you know. For sure it's not the future, but it was beautiful, the sound, and we really enjoyed driving this. O Ocon concorda com o Pérez na questão da divisão da diferença de orçamentos e tal, que ele disse que se a Force India tivesse um orçamento um pouco maior, as pessoas se surpreenderiam com o que o time conseguiria fazer, mas ele fala também dos motores e da diferença que faz para o torcedor o barulho no autódromo, e mesmo para os pilotos, que eles também gostavam muito de correr desse jeito. Eu respondo também às perguntas aqui do Rogério Argolo e do Miguel Nonozzi, que também fizeram essas questões a respeito da padronização das peças e do orçamento. Aqui. Esse Miguel Nonozzi também fala assim, olha, diga pelo amor de Deus, que eu sou fã deles, que eles vão para cima em Interlagos, que a Fórmula 1 precisa mais de duplas como eles, nem que seja depois da entrevista. Então, já estou dizendo na entrevista, isso daí para eles. Entendeu? I didn't get that. No, that was too long. Vai. Miguel Nunoso falou que é fã deles e que quer que vá para cima, que a Fórmula 1 precisa de uma dupla como deles. Miguel said he is a fan of yours, and he likes to battle against in Interlagos and to go ahead. Who's that? You both in a battle in Interlagos and ahead, just to go. That would be nice, you know. I wish. Yeah. Teremos 100 ordens de equipe a partir de agora ou Force India will let you free? Okay. Yeah, I think now that we have secure force in the championship, I think the team will decide, to let us race for sure. Do you like? Yeah, creo que es algo bueno para el deporte, para nosotros, en general, para todos. A gente perguntou se a Force India vai liberar agora a briga entre eles dois. O Ocon disse que sim, que agora que o quarto lugar está... Ele acha que sim, né? Agora que o quarto lugar no Mundial de Construtores está garantido, que agora eles vão poder disputar a posição. E o Checo falou que é bom para eles, bom para os fãs, bom para todo mundo, que eles vão poder disputar. Uma importante pergunta do Gabriel Júnior para o Checo. Chavo del Ocho ou Chapulín Colorado? Chavo del Ocho. Sentiu muito quando teve a morte, né? Sí, mucho. Creo que también Brasil, Sí. Brasil era muy querido, sin duda, ¿no? Reflejamos mucha parte de nuestras infancias en el Chavo del Ocho. O Bruno Schroeder, você quer traduzir? Não. Acho que o pessoal entendeu, né? Do Chaves e o Chapolin, que são instituições nacionais brasileiras aqui. Disse que sentiu bastante a morte dele, mas que acho que no Brasil também, porque ele era um personagem bastante querido. Para os dois, o Bruno Schroeder Pacheco, que eles comentassem um pouco do campo de visão que os pilotos têm de dentro de um carro de Fórmula 1. Es bastante bueno para nosotros. La gente, yo creo que se imagina que ves todo, ¿no? Como en un coche normal. Nosotros vemos las llantas delanteras y tenemos un poco de visión lo que pasa con nuestro alerón, ¿no? Más o menos calculamos dónde está nuestro alerón, el límite de nuestros alerones para no romperlo, ¿no? En algún contacto. Pero siempre estamos viendo la pista o el apex por las llantas delanteras. Nunca tenemos visión al frente. Sim, a visão eles enxergam sim as rodas dianteiras e o bico eles calculam mais ou menos a distância do carro para não se tocarem, e eles indicam para o apex da curva, sempre olhando ali para as rodas dianteiras, que é o que eles seguiam. You want me to respond? Yeah? Yeah. Yeah, I mean, you don't see anything, really. That's basically it. You see the top of the tire, a bit on the side. You don't see the front wing.
I mean, if you are seated, then you are seated basically like this, so like that. So you are really, really low, and you see the top and the side. But no, it's quite difficult to get used to. Once you step from karting to single-seater, the first time I seated that low, I was like, I'm never going to be able to drive, you know, and you get used to it, and it gets more and more normal. Não dá para ver nada, você consegue ver o topo dos pneus e consegue ver um pouquinho da lateral também. E disse que quando ele trocou do kart para o monoposto, a primeira coisa que ele pensou quando ele sentou no assento foi: nossa, eu nunca vou me adaptar a isso. Mas que aí ele começou a andar mais e já está treinado. Não, e o Ocon tem 1,86 m. You're the tallest man of the grid. Yes, I am. Yeah. So no, I'm lucky that I fit in this car, but it was not always the case. So. Oh. Do you think you can reach the 7th position in the championship? Which is Checo's? Well, for sure, we are competing. You know, we are competing on track. We are competing with very, very small margin each time. So yeah, I want to finish 7th for sure. We are gonna fight hard for sure. There is 2 more races to go. Let's see. Okay. Pergunta para eles. I would like to know about the starting of the race. You are starting very well. What do you change comparing with the starting of the season? What do you mean I'm starting very well? Just the start procedure? Yes, the start of the race. It's always been one of my strong points, I would say. Also, back in GP3, I was not the fastest, but that's how I won the championship. You know, I was starting sometimes 6th, 5th, and at the start I was 2nd. You know, so I work a lot on that. And at the moment it works, so it's not an easy thing. It doesn't always work your way, but you always try to do the best, and at the moment I'm always gaining position since the beginning of the season, so that's good. Eu perguntei para o Esteban sobre as boas largadas que ele vem tendo essa temporada. Ele disse que sempre foi um ponto forte dele, desde a GP3, que ele ganhou várias corridas desse jeito, ganhou o campeonato desse jeito, que ele saía de 6º, 7º, de repente já estava em 2º logo na partida. Ele disse que trabalha muito nisso, que nem sempre acontece do jeito que ele espera, mas que geralmente as coisas dão certo nesse procedimento de largada. He's really good too, huh? Yes. He's impressive on the start. The start son tantas cosas las que necesitas. Vas por un lugar y a veces te sale bien, a veces te sale mal, ¿no? Todo el procedimiento que tienes que hacer, especialmente en la nueva Fórmula 1, ¿no? Donde antes era más fácil, ¿no? Dependía más del ingeniero que tuvieras una buena arrancada. Ahora debes de tener una buena posición en el clutch, que es bastante complicada tenerla. Y ese es solo un paso, ¿no? Pero llegando a la curva 1, son tantos factores los que debes de calcular que resulta bastante complicado también. Y a veces te sale muy bien, a veces te sale muy mal. Es un volado siempre. Sim, depende de vários fatores. Antigamente dependia mais do seu engenheiro, hoje depende mais da posição da embreagem. Mas também, quando você chega na curva 1, tem vários fatores externos, você pode fazer uma escolha errada ou certa, então é sempre bastante complicado. Tudo bem. O Júlio Sauer, que é de São Paulo, nós, mano. Nós, mano, e o não. Nós, mano. O que vocês acham dos motores atuais da Fórmula 1, os V6 híbridos turbo, e se eles gostariam que voltasse para V8 ou V10? Sí, a mí me encantaría que volvieran los V10, pero también soy realista y sé que la Fórmula 1 tiene que innovar tecnología y a donde va la tecnología es lo que estamos usando ahora, ¿no? Coches híbridos de batería y para que las grandes compañías de autos estén en la Fórmula 1 les debe ser importante y creo que como va la tecnología vamos a seguir en ese camino, ¿no? A mí me encantaría que volvieran los V10. Nunca me tocó subirme a un V10, pero sería algo increíble. Ele adora os V10, claro que preferiu o V10, mas ele entende que a tecnologia, a Fórmula 1 tem que ajudar a evoluir a tecnologia, então é um caminho que atrai as montadoras, evoluir essa
tecnologia e é algo que vai ser desse jeito, mas que ele adoraria voltar aos V10. Ele nunca andou nesses V10, mas ele adoraria. Yeah, I agree. With Checo, it would be nice to come back to a V10 or V12 era. But we are seeing all the new cars, even the fast road cars. They're all going turbo or hybrid, or that's the way the future is going. But driving wise, it's still a pure pleasure. Once you're inside the car, there is so much torque with those engines. It's just it's always there. There is so much power, and that engine that we got in our car is the most efficient engine in the world. So it's a pure piece of engineering. Of course, from the outside, from the fans, and from what you hear, it's not as cool. But driving wise, it's pure pleasure. Ele disse que pro piloto, para quem está guiando, o motor atual é muito bom, tem muito torque, é muito rápido, mas ele concorda com o Checo que seria legal se voltassem os motores antigos, principalmente para os fãs e também para quem está guiando, para ouvir o barulho, mas que realmente nenhuma categoria mais já está, na verdade todas as categorias estão trocando para o turbo, trocando para o híbrido, e que esse é o futuro do automobilismo. Roberto Torres, what's your favorite track? On the F1 calendar, I would say Interlagos, honestly. Really? Yeah. Then I love Hungaroring as well, and Barcelona. But I really love this track here, and I look forward to drive again. Okay. ¿Y tú, Checo? Para mí, Mónaco, Baku, Singapur, circuitos de calle me gustan más. Mônaco, Baku e Singapura, os circuitos de rua, é o que ele mais gosta. The top five drivers of the grid for you. That's the 5 best. Including me. Yeah, of course. Of course. Yo Sí. pondría Hamilton, Alonso, Vettel, Hülkenberg y bueno, me estoy olvidando también de Verstappen. Hay muy buenos pilotos en la Fórmula 1. Esteban también, uno de los grandes pilotos. Es tan difícil saber porque de verdad los deberías de poner a todos en un mismo equipo 3 carreras, porque es muy difícil saber. Ele se inclui primeiro Hamilton, Vettel, Hülkenberg, e se esqueceu de Verstappen. Alonso também falou. Alonso, Verstappen, e que o ideal seria colocar todos eles na mesma equipe para ver quem que é o melhor. I would say Verstappen, Alonso, Checo, and then I don't know. O Esteban falou Verstappen, Alonso, Checo, e os outros ele não sabe. Wanderson Marçal, qual categoria que vocês gostam de assistir fora a Fórmula 1? Categorías fuera. Sí. IndyCar me gusta, Le Mans y ya. Go-karts. Me gusta mucho el go-karts, el campeonato del mundo. El go-karts es una gran categoría. A Fórmula Indy, Le Mans e corridas de kart, o campeonato mundial de kart é uma grande categoria. Rallycross. I would love to do. No. I would love to do rallycross when I retire or try some rally. O Ocon gosta de acompanhar o rallycross, e quando ele se aposentar, ele já disse que vai tentar. O Eric Gabriel pergunta novamente os ídolos deles no automobilismo. ¿Ídolos? Sí. Ayrton Senna, mi ídolo. El único que como fuera del piloto, el gran deportista que fue para Brasil, todo como se sentía orgulloso de su país, tanto que dio, sin duda que es el único que tengo ídolo en el automovilismo. Ayrton Senna, fora o lado piloto, como ele empolgou o país inteiro, é o único ídolo que ele tem. Michael and Ayrton Senna as well.
once they have been, in Formula One, it was not the same sport anymore. The thing have changed. They have changed the sport and the philosophy of it. And yeah, that's very, very impressive. O Ocon citou Schumacher e Senna, disse que eles mudaram o que era a Fórmula 1 desde que eles entraram. Tudo bem. Lembrando que você continua mandando perguntas pelo Paddock GP, a hashtag, num oferecimento da Claro, que nos oferece esse programa. Pedro Henrique Marum conhece? Opa. Uma pena. Pergunta o que eles acham a respeito da Fórmula E, principalmente por Pérez, que gosta muito de pistas de rua. Sí, la Fórmula E me gusta solo porque corren en pistas de calle, pero no es algo que me llame mucho la atención, es muy lento en estos momentos. Si vienes de Fórmula 1 a Fórmula E, la diferencia es muy grande. Para llenar a un piloto de Fórmula 1 en cuanto a velocidad, necesitas más potencia, ¿no? Y creo que eso le hace falta a Fórmula E. Ha evolucionado mucho, ha crecido mucho en los últimos años, pero hoy en día no me interesaría correr porque no tienen la potencia suficiente para sentir la adrenalina que sentimos en el Fórmula 1. Sim, ele gosta da Fórmula E só porque corre em circuitos de rua, que é o que ele gosta, mas o carro em si, ele hoje em dia ainda é muito lento. Para um piloto de Fórmula 1, dar esse salto para baixo para a Fórmula E é um salto muito grande, então não é algo que interessa no momento. Para encher um piloto de Fórmula 1 e trazer adrenalina para ele, ainda não é um carro que eles evoluíram muito, mas ainda não é um carro muito rápido para suprir essa necessidade de um piloto de Fórmula 1. Formula E is starting to be a very, very interesting championship. You have all the manufacturers who are going to go there. You have Audi, you have Mercedes who are going to come very soon. You had Renault, now Nissan. It's very, all the manufacturers are coming for a reason, and also I think they think that's the future as well. And looking at it, it's really cool race to watch. The place where they go, where they race in Paris, for example. That's brilliant. Also the overtakes, they are quite easy. It seems really easy. So it makes a really brilliant race. So racing in it, I would say it's great. But then the car, at the moment, as Checo is saying, is not that interesting. There is no grip, there's no power. It will for sure come in the future because that's gonna improve. The weight as well is gonna improve. But at the moment, it's not the most fun car to drive alone. O Esteban disse que gosta muito das corridas, de assistir, que os lugares são incríveis. Citou que corre em Paris, disse que isso é muito bom. As ultrapassagens que acontecem na corrida também, que parece ser fácil de ter mais brigas, de ter ultrapassagem. Ele só não gosta realmente dos carros também. Ele concordou com o Pérez que falta velocidade, falta gripe. Que ele acha que vão evoluir, que a Fórmula E é o futuro, várias montadoras entrando lá, a Audi, a Mercedes, mas que ainda não está com o carro ideal para um piloto. Lucas Scheidecker pergunta para os dois se a quantidade de botões atrapalha no volante. Se a quantidade de botões é complicado no volante. Sí, tienes todo. En un volante de Fórmula 1 controlas tú todo. Desde activar un sensor, desactivarlo, diferenciar el balance que tienes en entrada de curva, mitad, salida. Todo eso un piloto lo puede ir controlando curva a curva. Entonces eso puede resultar a veces muy complicado. Sim, é inúmera a quantidade de coisas que você pode regular no volante, desde o balanço para frente ou para trás, ligar ou desligar um sensor. Isso em cada curva, durante a volta, você vai mudando, então é algo que pode ser bastante complicado. Yeah, on the steering wheel, there is everything. As Checo said, it's complete. You can change the car from one corner to another, but once you understand properly and once it's clear in your mind, it's quite simple. It looks harder than you think. Ele disse que no começo assusta um pouco, porque dá para você mudar um carro completamente de uma curva para outra, tem tudo ali no seu volante, mas que com o tempo você vai se acostumando e com o tempo que você vai decorando, tudo vai naturalmente no volante. Felipe Patriota para o Checo, que se é verdade que no início da carreira
o seu pai chegou a vender a casa para você correr, e que se você não tivesse feito isso, você estaria hoje no McDonald's. No es verdad que vendió, sin duda mi papá hizo un gran esfuerzo para que yo pudiera correr siempre. Si no tenía patrocinadores desde los go-karts, sin duda no hubiera podido continuar con mi carrera, ¿no? Eso hubiera sido complicado y acabar en un McDonald's, no sé. Afortunadamente pude llegar a la Fórmula 1, pero sin duda que era una de las opciones, ¿no? Pero sí, mi familia hizo un esfuerzo muy grande para que yo pudiera correr en los go-karts y después, si no hubiera llegado la oportunidad de contar con patrocinadores, nunca se hubiera podido llegar a la Fórmula 1. Sim, não é verdade que ele vendeu a casa, mas a família dele fez um grande esforço, o pai dele, desde quando ele corria de kart, para bancar a carreira e para dar esse salto depois do kart, conseguindo patrocinadores, sem dúvida, foi um grande esforço da família dele. McDonald's era uma opção na época, mas graças a Deus ele conseguiu seguir em frente e foi um grande esforço da família dele. Marcelo Costa Longa, que está em Dublin, na Irlanda, pergunta qual é o motivo dos números 31 e 11. Why did you choose the 31 number? So I choose 31 because it's in 2007 I raced in the minicar championship in France, and I had the number 31, and I won all the heats, all the races, and there was 6 races and I won them all, so I was champion with the perfect score at the end of the season, and that was probably the most successful season of my career. And then I had this number by totally randomly many times in my career. You know, for example, in junior it was KF3, and I had the number 331. So I had it many times, and that's why I chose it. Disse que correu em 2007 com esse número, né, quando ele era bem novo, ganhou todas as corridas possíveis num campeonato lá, foi campeão. Ele brincou que foi a melhor temporada da vida dele, e que desde então ele tem se encontrado com esse número em outras oportunidades, e por isso que ele escolheu o 31. E 11? El 11 tenía un ídolo que llegó a la América de fútbol, que por Zamorano. Cuando empezó él tenía el número 11. Ban Ban. Por el Bam Bam. Y a partir de ahí siempre desde los go-karts corría con el 11. Entonces a partir de ahí en todo lo uso. O 11 veio de um ídolo dele, o Ivan Zamorano, que jogou no América, um time do México, e a partir daí ele adotou esse número e seguiu com ele na carreira. Muito bem. Pessoal, nós temos que encerrar o programa, né? Já demos o tempinho aqui de duração dessa atração especial. Queria agradecer demais Sergio Pérez, que vai ser papai em janeiro. Janeiro. Obrigado. Thank you very much, Esteban. Obrigado. For coming here. Thank you very, very much. Agradecer a você que acompanhou o programa aí em qualquer lugar do mundo, que mandou perguntas. Vieram milhares mesmo de perguntas aqui. Não deu para ler todas. Quero agradecer a Gabriel Curti mais uma vez por estar comigo. Valeu, Vitor, Checo, Esteban. Obrigado. Marcelo Henriques, obrigado pela tradução simultânea. Valeu, obrigado. Obrigado. Terça-feira que vem a gente volta com o Paddock GP, na edição convencional dela. Assista o GP de Fórmula 1 no domingo. Nós vamos debater muito a respeito da Fórmula 1 Interlagos no GP do Brasil na próxima semana, tá bom? Grande abraço a todos, valeu, obrigado, tchau.